Olá, linha de fogo pela nossa UniTV. Eu sou a Haroldo Silva. A direção técnica hoje é de Fabrício Felipe. Converso hoje com o secretário da Agricultura e Pesca da cidade de Laguna, especialista em direito público. Iniciou carreira como representante estudantil. É suplente de vereador na cidade juliana. É um prazer muito grande poder receber você aqui, Denner Vieira Nascimento. Que honra, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Dura. Quero dizer para ti que eu jamais imaginaria que um dia estaria aqui à frente, sentado contigo, conversando um pouco, né, sobre a vida pública, né, e sobre o local onde a gente se encontra, que é para servir a comunidade. Denner Vieira Nascimento, secretário da Agricultura e Pesca da cidade de Laguna. Como é que está sendo ser secretário de uma pasta tão importante para a cidade juliana? Bom, Dura, eu acho que a primeira situação é a questão do fator da responsabilidade, né? Porque a maioria das pessoas muitas vezes não legitima o jovem, né, com o fator responsabilidade. E conduzir, né, uma secretaria que lida diretamente, né, com ganha-pão, né, com a comida na mesa do lagunense e também muito mais do que isso, com um vínculo sentimental que vem de décadas, né, faz com que a gente saiba que a responsabilidade vai além da questão propriamente de questão pública, mas sim de uma questão de vida, de querer mudar a vida das pessoas, de querer entender a sua verdadeira necessidade e dizer o seguinte, é uma pasta que lida diretamente com a vida das pessoas. Agora, a pesca, vamos falar na pesca propriamente, quando a gente fala em pesca, a gente só acha que pesca em alto mar ou aqueles barcos que saem pelos moles da laguna. Muito pelo contrário, tem muitas famílias que são alimentadas pela própria lagoa de Santo Antônio, ali a lagoa maravilhosa de Santo Antônio. Como é que é controlar, como é que é fiscalizar, como é que é fazer ações nesta pasta justamente da pesca? Dura, um dos compromissos que eu venho levantando, né, dentro da secretaria, inclusive em conversa com o prefeito Samir, que está me dando todo o apoio, toda a estrutura, é que Laguna precisa ter uma atividade muito mais forte em toda a questão de zoneamento costeiro. Né? Hoje a gente fala que a gente precisa trabalhar com integração. O poder público, a secretaria por si só não vai conseguir fazer grandes feitos. Né? Nós precisamos trabalhar com o corpo de bombeiros, nós precisamos trabalhar com a capitania dos portos, nós precisamos trabalhar com a educação ambiental. Então, hoje, para a gente poder fazer um trabalho de excelência, desde a fiscalização, desde a questão de extensão de estudo, para melhorar a qualidade de vida do pescador, nós precisamos trabalhar com uma integração de todos os setores. É porque o pescador, geralmente, eu quero falar muito nesse tema, porque o pescador está entendendo hoje que tem que estar organizado, porque é dali que ele tira o seu sustento. Antigamente, todos que moram ali, que rodeiam a Lagoa Santo Antônio, tanto no lado sul quanto no lado norte, digamos assim, naquela região de Maruí, que já pertence a Maruí, mais esse lado aqui do Ribeirão, que se chama bem ali, na cabeçuda propriamente dito. Antigamente, o pescador ele não era orientado por legislações, por coisa parecida. Hoje mudou. Hoje ele tem essa consciência, existe um trabalho de conscientização de que ali é o seu ganha-pão. Dura, nós temos hoje, né, algumas atividades relacionadas à pesca, desde o pescador artesanal, que é aquele que mora nas regiões ribeirinhas, aquele que ainda tem a mesma tradição de pescar, né, com uma maior frequência, e nós temos a área industrial. Hoje, para a gente poder conduzir uma política que atenda a todos, nós precisamos realmente fazer essa política de integração. Hoje a UDESC, a própria UDESC tem diversos trabalhos que auxiliam, que tentam entender essa identidade, porque eu tenho identidades. O meu pescador da área da Barranceira, da Cabeçudas, do Perrichil, do Alagamar, é diferente de outras realidades ali. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua arte de pescar, de lidar com provento e com sustento, com a questão extrativista. Eu também tenho uma realidade que é a questão industrial, que a gente vem trabalhando hoje. Então, eu venho tentando aproximar essa questão de entender o nosso pescador, olhar nos olhos, entender qual a sua necessidade, trabalhar com uma questão de sustentabilidade que não vai somente da questão ambiental, mas vai na questão psicológica também
também para atender. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando de uma forma de que a gente dá estrutura desde a mulher de pescador, que é aquela mãe de família, que descasca o siri, que tira a carne do siri, que descasca o camarão, para entender a parte culinária, que a gente tem um projeto de extensão com a Ipagre, até a parte estrutural do pescador, é onde ele tem os seus sarilhos, seus trapiches, que nós estamos também hoje iniciando um trabalho de revitalização, porque a gente precisa também dar ferramentas para o pescador, que muitas vezes não possui condições e Agora, o poder público tem que cuidar disso. Interessante que você falou isso. É um planejamento futuro para o pescador. No momento que ele se organiza, no momento que ele saiba de onde vem o seu sustento, onde ele conhece. Interessante esse projeto da UDESC, que vocês apoiam lá. É importante, mas esse planejamento, futuro planejamento para o pescador, que antes não tinha, ou se teve, não era muito incentivado. Hoje você está dando prioridade para essa assistência, para esse planejamento futuro do pescador? Hoje uma das principais situações que eu estou tentando verificar nesses 2 meses, que vai estar que eu estou à frente da Secretaria, Dura. Só 2 meses? Só 2 meses. Que barulho, eu estou indo em loco. Eu estou indo entender a problemática do pescador. Porque o pescador, ele tem, muitas vezes, essa impressão de que o poder público é distante dele. Mas que o poder público ele precisa estar presente em loco, verificando, entendendo, lendo as angústias, vendo qual é o sentimento que ele precisa para mudar. E assim, nós temos que entender que nós não podemos, em nenhuma maneira, modificar o modo original do pescador. Porque ele tem aquele modo de lidar, então eu tenho que ir lá e melhorar sem interferir nessa ligação que ele tem. Claro, nós também trazendo a realidade, né, do meio ambiente, protegendo, dizendo para ele que é preciso ter o defeso, é preciso a gente ter alguns programas que ajudam a melhorar a qualidade de vida e também ajudam a melhorar a produção, tanto de camarão quanto de peixe na nossa cidade. Agora, interessante, você falou do defeso. No começo, quando surgiu a lei do defeso, parecia que tinha muitos contrários ao defeso. Achava porque o pescador, ele queria pescar todo instante, todo momento. E depois, com a consciência lá atrás, né, bem antes de você, outros secretários ou outras instituições já vieram conscientizando de que é importante ter o defeso para você ter sempre o que pescar naquele período onde está na criação, enfim, do camarão propriamente dito. Hoje, esse defeso é obedecido? Assim, Dura, o pescador, né, as pessoas precisam entender que toda política pública, para ela ter uma eficácia, você tem que entender a base dela. O pescador jamais quis deixar de pescar ou porque ia continuar pescando porque ia ter um prejuízo, não. Nós temos que entender que a maioria dos nossos pescadores das regiões tira o seu sustento, o seu alimento que cai na sua mesa direto da lagoa. Então, se o Estado vem intervir de alguma maneira nessa questão de vida, de sobrevivência, ele tem que dar estruturas e meios para o pescador. Essa questão que eu falei anteriormente, do poder público às vezes querer aplicar algo e não entender a realidade em loco, é que muitas vezes gera essa resistência. Porque o pescador, a partir do momento que você vai lá, você vai ter o seu sustento garantido. Né? O pão na sua mesa não vai faltar, porque nós precisamos de alguns meses, cientificamente comprovado, para a gente poder ter uma maior produção do camarão, que em 4 meses, se você pescava 1 quilo, isso vai dobrar para 6 quilos, usando um exemplo. Então, se a gente dá a assistência financeira e a gente explica para ele a capacidade dele de arrecadação, vai dobrar no próximo semestre, nos próximos 3 meses, é isso que a gente pode dar essa segurança para ele. Agora, o importante também que se percebe de um tempo para cá é que o próprio pescador ele está investindo em infraestrutura para ele mesmo, como restaurantes, por exemplo. Está fazendo investimentos. Eu conheço praticamente uns 2 ali, né? Tanto aqui da Laranjeira, como vai indo ali para a questão do Ribeirão e também na Barranceira, por ali. É importante que ele entenda que o próprio visual, a própria paisagem da beleza natural que eu falei no início do nosso bate-papo, é importante para ele, que ele possa também tirar dali o seu sustento, fazendo com organização. A Secretaria já pensou sobre isso? Dura, o que nós estamos hoje trabalhando, né? Laguna, ela tem uma questão muito forte quando envolve os órgãos ambientais, que a gente precisa trabalhar com o desenvolvimento, com a realidade social de cada comunidade, mas também ligado, né, àquilo que a gente pode ou não intervir na questão ambiental.
Um dos fatores que nós temos iniciado um trabalho, que isso é uma iniciativa, né, desde quando eu assumi, é o seguinte: nós precisamos saber que a comunicação, né, entre o pescador, o mar e até a própria arquitetura que eles têm é um patrimônio nosso cultural, histórico, né, que a gente tem que preservar. Mas nós precisamos também nos atualizar. Né? A prefeitura hoje está com um estudo para que a gente possa, né, adequar todos os sarilhos de pesca e todos os trapiches de uma forma atualizada, né, segura, né, sustentável e que traga também uma maior comunicação entre o pescador, o mar e a comunidade. Melhorar também, trazer qualidade de vida para o pescador. Agora, né? veja bem, Laguna é conhecida historicamente, né, nacionalmente até mundialmente. Pela sua história, é muito interessante, e ela é muito cultivada, essa história ela é muito cultivada. Essa história, sempre a gente está conversando sobre a história de Laguna. E sobre o turismo, que eu entendo particularmente que tem que ser mais estruturado. É uma crítica que eu faço, mas propositiva, né? Porque, como eu falei, temos belezas naturais e para ter um bom turismo nós temos que ter estruturas para que isso aconteça. Entre turismo e a sua história, Laguna é conhecida. Mas como é que nós podemos fazer um link, conectar o turismo, a sua história e a pesca? Bom, eu digo para ti que isso é simples. É só a gente levantar a pesca com boto. Né? Fala sobre isso para mim. Em poucos locais do mundo, Laguna ainda preserva essa interação entre o animal e o pescador. Né? Inclusive, é um sentimento tão forte que para poder entender aquela interação entre os botos e o pescador, só você observando e conversando com eles. Porque eles identificam cada boto pelo nome, eles sabem quem é o que ensinava, quem é o mais novo, quem está aprendendo, o boto que realmente trabalha para trazer, o boto que está lá só para comer o peixe. Então, tem essa situação. Então, Laguna, ela tem essa característica de ligar o turismo, beleza natural e também a água. Não tem como falar de turismo em Laguna se você não vir na sua cabeça ou o mar, ou a lagoa, ou o peixe, ou o camarão. É interligado, você faz um link automático. Né? Então, eu acho que uma das coisas mais lindas da minha cidade é saber que, por mais que ela é uma cidade extremamente antiga, uma das mais antigas, né, do estado, ela jamais perdeu a sua história, a sua essência, a sua ligação entre o homem e a natureza. Muito legal. Olha, nós estamos conversando com o secretário da Agricultura e Pesca da cidade de Laguna, o jovem secretário Denner Vieira Nascimento, especialista em direito público agora numa área, né, melhor ainda, da pesca, entendendo essa essência que nós acabamos de conversar. Em breve nós vamos conversar com o Denner, outros assuntos, porque é eclético, né? Nós vamos falar de política e nós vamos falar também de um segmento que está acontecendo juntamente da pioneira, que é a vereadora Nádia, sobre a questão dos cães, lá os cães que ela acolhe na cidade de Laguna. Tem outras atribuições. Em seguidinha, a gente já volta com o nosso entrevistado desta quarta-feira. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco agora, conversando também com o secretário, continuando essa conversa maravilhosa, conhecendo um pouco a realidade de Laguna. Na verdade, secretário, quando se fala de Laguna, nós falamos no primeiro bloco, falamos de turismo, falamos de praias, falamos da história de Laguna. E Laguna é muito mais do que isso, você colocou muito bem, é muito mais do que isso. A Laguna começa quando a gente já chega na ponte, na cabeçuda, para mim, daqui do sul para o norte. A gente já chega ali, opa, é Laguna. Mas Laguna tem as ilhas, a ilha também, que é uma beleza exuberante. Eu adoro realmente a sua cidade. Mas um questionamento dentro do nosso papo. Falamos em turismo, falamos um pouco da história da Laguna, falamos da pesca. E a agricultura, secretário? Eu não vejo agricultura na Laguna. Existe agricultura na Laguna? Nós temos hoje, né, na nossa cidade, eu acho que é uma característica das regiões litorâneas que desenvolve a agricultura. Um pouco tímida, mas nós estamos avançando. Uma das minhas iniciativas, né, iniciais para que a gente pudesse estar retomando esse crescimento na questão da agricultura é a gente estar participando de programas
financiados em nível federal. Porque hoje a agricultura ela é muito mais necessidade de financiamento, de estrutura, de cuidado, do que propriamente de uma política municipal, né? Então, hoje, quando você vai falar de agricultura, o município hoje é impossível ele conduzir, né, uma política robusta na agricultura se não tiver uma participação dos outros entes, do Estado, né, da União. Então, o que nós viemos trazer? A gente já iniciou agora uma revitalização e limpeza de todos os rios e cachoeiras, né, que cortam todo o sistema hidrográfico de Laguna. Por que isso? Porque nós precisamos evitar com que as áreas que pouco escoam a questão da agropecuária sejam inundadas, sejam alagadas. Muitas vezes há alguns óbices nisso, né? Porque o poder público começou agora na gestão do prefeito Samir, são méritos dele, eu acho que nós temos que enaltecer isso, a olhar com o olhar devido para a agricultura, que nunca foi vista em Laguna. Hoje nós temos maquinários sendo utilizados em áreas rurais, nós temos programa de disseminação, nós temos hoje um médico veterinário, nós temos a padronização e a informatização do sistema de expensão municipal que ainda não tem na região. Laguna vai ser pioneira num sistema de informação, né, que vai conter toda a questão sanitária, né, de inspeção municipal. Né? Para quê? Para a gente poder coletar dados disso, para eu poder chegar ao governo federal e apresentar. Olha, eu quero desenvolver aqui uma política na agropecuária forte, inteligente, concisa, que se comunique com a realidade local, mas eu preciso ter informações. Hoje, a grande parte dos nossos agricultores de Lagunas, às vezes estão na informalidade, nem a nota, né, do produtor hoje tira, mas talvez não porque ele não queira, talvez por falta de informação. Então, essa aproximação hoje do que a Secretaria de Agricultura e Pesca pode fazer pelo produtor, pode fazer pelo pescador, é isso que eu quero fazer, essa comunicação direta, essa aproximação, esse primeiro contato, para que a gente possa, então, estar construindo de uma forma estrutural, de uma forma inteligente e que atenda, eu sempre falo isso, o interesse local. Não adianta o gestor público querer inovar e não entender a necessidade local. Então, a gente só vai crescer em Laguna, tanto na pesca quanto na agricultura, da forma que a gente quer, dialogando, conversando e conhecendo a realidade do nosso produtor e do nosso pescador. Agora, o senhor falou do agente público, né, e falou do prefeito Samir. Eu acho que toda secretaria, quando ela funciona, quando ela quer funcionar, quando ela quer mostrar o trabalho, quando o trabalho tem que aparecer, é obrigado a aparecer, tem que ter um gestor atrás, tem que ter um gestor, no caso o prefeito, que tenha um olhar para isso também. Veja bem, repito, Laguna é vista fora da Laguna, do eixo, do centro de Laguna, como uma cidade apenas do turismo, apenas do turismo, dos bons restaurantes, da sua história. E agora você está me contando uma novidade que é importante que se faça em Laguna. Como é que está sendo o olhar, na sua opinião, do prefeito Samir para esse trabalho? Em Laguna, para a gente ter só um título de informação, Duran, nós temos pessoas que produzem arroz. Olha só. Nós temos gado de corte, nós temos pequenos produtores de leite, né? Talvez nunca foi dada a atenção devida ou especializada, porque são pessoas que às vezes já vêm naquela agricultura familiar e que já atingiu um limite e que é interessante para um município, né, desenvolver aquela produção, talvez dando um incentivo, seja fiscal, seja de financiamento, seja de assessoria, seja uma prestação veterinária, seja uma prestação técnica quanto à questão da agricultura. Então, nós precisamos disso. E o prefeito Samir, ele tem uma sede pelo crescimento. Eu digo que eu fui, em alguns momentos, crítico ao governo dele e a gente tem que reconhecer, né? E isso eu faço abertamente com ele, conversei com ele. Olha, quando eu aceitei o convite para vir para a agricultura e pesca, o meu compromisso foi trabalhar diretamente com o povo. O meu lema na secretaria é assim, menos secretaria e mais comunidade. Não tem como eu hoje falar com um agricultor, eu falar com um pescador, se eu não viver na comunidade. A minha secretaria é uma secretaria que tem que viver dentro da comunidade, tem que entender os seus anseios, tem que entender a sua dificuldade, para que eu possa levar ao prefeito também, né, as soluções e as estratégias que a gente vai tomar. O prefeito Samir, ele tem um olhar tão voltado para essa parte da agricultura e pesca que ele falou para mim, Denner, o meu plano de governo está aqui. Eu preciso desenvolver, nós estamos batendo no próximo ano, eu quero completar o meu plano de governo. Nós temos desassoreamento da lagoa,
nós temos a capacitação de profissionais da área da pesca que possam lidar melhor, como melhorar a qualidade de vida, a melhor produção. Então, esse cuidado o prefeito Samir tem. Ô, produção, eu tenho aí, produção, acho que 2 vídeos de uma máquina, se eu não me engano, trabalhando aí no arroio, né? A minha produção, vocês procuraram isso quando eu disse que eu queria trazer esse secretário que está inovando muito, está fazendo um excelente trabalho, e é bom prestigiar os novos, né? Quando tem ideias novas também para nos apresentar, para falar sobre elas. Eu, produção, se tiver esse vídeo, esses 2 vídeos da máquina aí, né? Antigamente a gente chamava de draga, né? Mas não é draga não, são máquinas. Não, essa aí não. Vai passando essas fotos, ô produção, vai passando, que eu vou dizendo onde é que tem que parar esse vídeo aí. Por favor, essa aí mesmo. Pode soltar esse vídeo aí, vamos ver. Acho que está com áudio, não tem áudio? Acho que não tem áudio. Tem. Essa rapidinha, né? Esse áudio que a gente viu, eu só queria mostrar esse trechinho, porque ela me impactou no momento que eu disse assim, poxa, você falou se aproximar, palavras do prefeito, se aproximar da comunidade. Esse aí que a gente viu, esse vídeo que a gente viu, é um exemplo? Ô Dura, se eu te falar que um dos momentos mais emocionantes que eu tive foi quando eu assumi esse compromisso. Quando eu assumi a secretaria, nós estávamos já com algumas horas, alguns problemas já internos, talvez de um pouquinho de maneira de gestão, né, de cada secretário, né. Eu assumi assim, eu sou um cara que todo dia de manhã eu estou na secretaria. Eu entro às 8 horas, eu saio às 7 horas da noite. E por quê? Quando eu cheguei nessa comunidade, que na verdade é a comunidade do Ribeirão Grande, fazia exatamente 32 anos que não era feito nenhuma limpeza mecanizada nos riachos e nas cachoeiras de lá. Os moradores esperaram até meia-noite a chegada da máquina e mandaram um vídeo chorando, dizendo que elas dormiam com medo, porque quando chovia, as áreas que estavam assoreadas pela vegetação inundavam as casas. Então, eu saber que o poder público, eu, Denner, né, juntamente com a administração, juntamente com o prefeito Samir, a gente pôde melhorar um pouquinho e tirar o fator medo dessas famílias, dessas pessoas, que ninguém merece viver com medo. Para mim, não tem algo mais gratificante do que olhar nos olhos da dona Liloca, que foi uma das pessoas que, olha, me criticou no início, não acreditou que a máquina está lá, mas eu lhe garanto, é a minha palavra, é um compromisso nosso e a gente foi. Que legal. A gente entregou essa melhoria. Essa aproximação, essa identidade. Aliás, eu sempre digo que, eu falo sempre que é tão pouco, que é tão barato, que é uma ação que muitas vezes não requer tantos recursos, basta força de vontade. Vê há quanto tempo essa comunidade está esperando. E aí o senhor vai lá e coloca uma máquina lá dentro que resolve o problema. É isso, secretária. Dura, a gente aprendeu a fazer o muito e esqueceu de fazer o básico. Como é que é? A gente aprendeu a fazer o muito, a dar muito crédito às questões faraônicas e esqueceu de fazer o básico. Sim, eu concordo com o senhor. Muitas vezes esperamos grandes obras e o poder público sabe, mas não quer fazer, não por conta da vontade, é porque aparece mais a grande obra e a pequena obra satisfaz muito mais. Mas é isso. Secretário Denner Vieira Nascimento, hoje aqui no nosso Linha de Fogo, dando oportunidade, dando chance para que essas novas lideranças que estão surgindo na nossa região possam falar dos seus trabalhos. É isso mesmo. Linha de Fogo é isso. Nós vamos falar logo mais de um assunto que é sobre os cães, né? Laguna também tem os seus problemas, como o Tubarão tem, várias cidades de Santa Catarina. Mas quais são os projetos que estão sendo preparados para realmente amenizar esta situação? Em seguidinha, a gente já volta com o nosso terceiro bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje batendo um papo, conhecendo um pouco melhor a cidade de Laguna.
saindo daquela questão do conhecimento que nós temos do dia a dia, do turismo, da história da linda cidade juliana. Nós queremos conhecer um pouco mais Laguna, fora desse padrão, desse centro. Falamos da pesca, falamos da agricultura, mas, secretário, o senhor foi assessor de uma vereadora que eu admiro muito, a vereadora Nádia, e ela tem uma bandeira muito importante. Ela é ativista, né, de uma causa chamada a causa animal. E o senhor, como assessor, também, antes de ser secretário, né, da Agricultura e Pesca, o senhor também virou um grande ativista. Me conta essa história, como é que surgiu esse interesse do senhor? O senhor teve influência da vereadora Nádia ou o senhor tem um coração realmente mole para a causa? Eu acho que quando eu falo da Nádia, muitas vezes eu me emociono, porque além dela ser a pessoa assim que me despertou uma paixão, na verdade, pelos animais. Eu sempre gostei, mas eu aprendi com ela que ela dedica o seu tempo, o seu salário, a sua vida pública para diminuir a dor e o sofrimento daqueles que não possuem vozes. Então, quando eu vi esse apreço por ela e ela lutando muitas vezes sozinha, sem recurso, sem apoio, sendo muitas vezes discriminada, sendo chamada muitas vezes de uma pessoa que não se preocupa com os humanos, mas sim com os animais. Qualquer pessoa hoje que ama animal, que tem animal, se preocupa 10 vezes mais do que um humano, do que aquela pessoa que não gosta. Né? Então eu disse assim, olha, eu acho que é uma justa nobre, uma luta nobre, eu acho que é algo que eu me simpatizo, é algo que me pegou pelo coração, e assim, disse para a Nádia, a partir de hoje você não está mais sozinho, você vai ter um soldadinho aí para te ajudar. Agora, a sua secretaria, ela tem alguma coisa a ver com essa causa animal? Hoje a Secretaria de Agricultura e Pesca dentro do município de Laguna, ela possui a gerência do bem-estar animal, né, que foi um projeto de lei, né, encabeçado, né, pela própria vereadora num governo anterior, que trouxe, né, um protagonismo e a possibilidade de gerenciar políticas públicas do bem-estar animal, onde na região jamais havia se pensado, né, no título bem-estar animal. Né? Então a Nádia conseguiu trazer isso e dizer o seguinte: cuidar de animal, combater os maus tratos, não é algo que é somente no mero gostar. Vai na questão da cidadania. Né? Uma questão de cidadania. Realmente, agora, a Laguna quanto Tubarão, vamos falar das duas cidades mais próximas, existe muito cachorro de rua, certo? E existe um tratamento, é uma saúde pública, uma questão de saúde pública. Como é que vocês estão lidando com isso lá? Na questão de vacinação, na questão de castração, enfim. Me fala um pouco do Dezembro Verde, que você me falou nos bastidores, e o tal cão-domínio, o que é isso? Ô Dura, só para fazer um ênfase aqui em Tubarão, eu, Denner, fui a pessoa responsável por fazer o primeiro debate de políticas públicas do bem-estar animal da Amurel. Olha. Né? Organizei isso em 2021, né? E a gente emitiu algumas leis para nortear a questão de atenção básica ao bem-estar animal, que foi entregue inclusive na Câmara de Vereadores de Tubarão. Mas vamos voltar agora para a Laguna. Desde quando eu assumi o compromisso com a secretaria, tratar de animal para mim é tratar com o coração, com amor. Né? E a gente está trazendo agora para a Laguna uma questão que a gente possa trabalhar da parte da conscientização, da parte da educação, da parte da sanção daqueles que realmente não sabem viver em sociedade, que acabam causando a questão dos maus tratos, e também a parte da política pública direta. E o Dezembro Verde, que é uma lei que foi aprovada também, né, por iniciativa da vereadora Nádia, nós vamos fazer uma semana de eventos que nós vamos castrar, né, iniciar uma castração em massa, e também nós vamos vacinar cerca de 200 cães contra sinomose. Hoje uma vacina contra sinomose custa R$ 28,00, enquanto um tratamento beira os seus valores entre R$ 1.200 até R$ 3.000. Né? Então a gente também tem esse apreço, cuidado com o poder público, fazendo gestão e tentando, na nossa pequenez, né, estender essa atenção a todos esses animais, a todos os protetores. Agora, a legislação hoje, no Brasil inteiro, sobre a causa animal, ela é extensa, né? Tanto na Câmara Federal, no Congresso Nacional, quanto em Assembleia Legislativa, quanto em câmaras de vereadores. Laguna tem legislação que proíbe, evidentemente, os maus tratos, penalidades para tal ato? Uhum.
Dura, hoje eu posso te falar com absoluta certeza que o município de Laguna, pelo trabalho da vereadora Nádia Tasso, pela também atenção, né, do então prefeito Samir, que Laguna é a cidade que mais possui legislação de amparo à política pública do bem-estar animal. Nós temos lei contra os fogos, nós temos a lei do cão e gato comunitário, que são aqueles animais que estabelecem um vínculo com a comunidade, que têm prioridade nas políticas públicas do município, que são protegidos por lei. Nós temos um código que estabelece multa contra as pessoas que soltam fogos de artifício, né, que isso causa, muitas vezes, até a morte de alguns animais, pássaros e também até animais que têm problemas cardíacos, e também algo que ninguém muitas vezes toca nisso, que incomoda e traz angústia para o pai e mãe que tem um filho autista. Olha que só. muitas vezes, com o estopido do foguete, faz com que as crianças tenham crises de até se mutilar, né? Então, a gente precisa evoluir a nossa mentalidade como cidadão, né? Hoje eu falo do bem-estar animal, mas ele está interligado à vida de toda uma sociedade. Eu preciso saber que cuidar de bicho não é simplesmente porque eu gosto, porque bicho não dá em árvore, ele não nasce do chão, ele está lá porque alguém abandonou. E é responsabilidade do poder público tutelar e cuidar desses animais. Mas principalmente a gente entende quando está falando dessa causa animal, a gente sabe que o animal de estimação, o cão, o cãozinho de estimação, ele faz parte da família, ele faz parte de todo um contexto. Mas eu quero me referir àqueles cães abandonados, que é a causa praticamente da vereadora e a sua causa. Como é que está o processo, né, nessa questão em Laguna? Dura, nós temos que primeiro entender que a raiz do problema não é o fator final, né? O animal já está na rua, mas por que ele está na rua, né? Então, nós precisamos criar políticas primeiro. Castração é a única saída, se castra uma vez só. Uma cadela tem em torno de 2, dependendo a genética hoje, que está muito misturada, até 3 cios, que pode levar de 5 a 8 cães. Nós queremos estabelecer hoje em Laguna alguns locais, como são cão-domínio, que são casinhas, que a gente pode ter acompanhamento veterinário, que a gente pode ter um mapeamento, a microchipagem desses animais. Desculpa te cortar, me interessou muito. Tá. Esse cão-domínio, né, seria assim nas ruas, em algum local das ruas das cidades? Hoje nós temos, vamos dizer assim, pequenas comunidades, né, de animais que estão. Eu tenho comunidades no Mar Grosso, são tenho fixos, comunidades sim. no Partinho que Eles ficam ali, que interagem com a comunidade, que são alimentados pela comunidade, que têm entendi. nome, né, que são todos vacinados, todos estão também castrados pela Gerência do Bem-Estar Animal ou pela Sopra, que faz um trabalho incrível. Hoje eu digo, se a gente fizesse um cálculo e tirasse toda a contribuição da vereadora Nádia, da Sopra, que é uma ONG sem fins lucrativos, que ajuda, né, toda a política do bem-estar animal, quanto que o município não teria que investir ou teria já que ter desembolsado? Toda associação, todas as pessoas que doam o seu tempo merecem esse reconhecimento. E merece mais do que isso, ser legitimado pelo poder público, dar o reconhecimento devido à estrutura, porque o que elas fazem, muitas vezes, nós, como poder público, não conseguiremos atingir. Interessante que siga de exemplo, né, para outras cidades, né, outras comunidades, que realmente que é digno de aplauso, né, para essas pessoas que cuidam desta causa. Por isso que o assunto está sendo tratado nesse momento. O senhor falou de um projeto da vereadora Nádia, que é de fogos de artifícios com barulho, a proibição. Eu lembro muito bem, quando foi aprovado esse projeto, deu o que falar na imprensa regional, né? E claro que teve os contras, os prós e os contras. Principalmente os fogos de artifício, os fogos, né, de barulhos que eram soltados na virada do ano. Como é que está essa situação hoje? Essa lei ainda persiste? Essa lei ainda é executada? Dura, nesse pouco período que eu estou à frente, esse projeto eu tive a oportunidade, não era ainda assessor da Nádia, mas eu escrevi o projeto junto com ela. Eu te faço uma pergunta, o que é mais bonito, o barulho ou as luzes? As luzes que são bonitas. Será que a tua felicidade momentânea, de um estopido, vale a pena ou vale mais do que evitar um pai de visualizar o seu filho se mutilando? Ou de um animal, como a gente teve um caso, eu não trouxe foto, mas de um animal que, com tantos fogos, tentou fugir da casa e ficou pendurado na grade de ferro e veio a morte lá em Laguna.
A Europa proibiu isso porque diversas aves estavam sendo mortas. Se você procurar um vídeo, Réveillon na Itália, quando começou a sair os fogos, foi centenas, se não milhares de pássaros começaram a cair mortos por conta do barulho. Né? Então eu acho que será que a gente não precisa enaltecer aquilo que é belo e tentar se modernizar, ter uma preocupação mais com o outro, ser um pouco mais altruísta? Eu acho que um pai e uma mãe que tem aquela realidade já, a dificuldade de um filho, com toda a situação que tem que desenvolver na sua vida, visualizar que muitas pessoas estão festejando e seu filho sofrendo em casa, eu acho que isso não é justo. Eu acho que vai muito mais além dos animais, vai uma consciência do próximo. Interessante, eu fiquei te ouvindo assim, atentamente, porque me comoveu essa fala, né? Essa reflexão. Eu fiquei refletindo, eu fiquei assim, tentando me conscientizar e dizer assim, eu também apoio. Eu também estou de acordo. Quando você fala, o que é mais importante? As belezas das luzes de fim de ano, o colorido das luzes, pisca-pisca, enfim, ou o barulho de 2 minutos, 10 minutos, né? Que tem uma série de consequências. Por isso que eu disse que me comoveu essa sua fala muito bem colocada. Estamos conversando com o secretário de Agricultura e Pesca e outros assuntos e muito mais da cidade de Laguna, o jovem Denner Vieira Nascimento. Nós vamos agora para o quarto e último bloco do Linha de Fogo, sempre oferecimento das lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Seguidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Hoje o Linha de Fogo está sendo até ao contrário, porque nos bastidores nós estamos conversando assim, coisas impressionantes sobre a última fala do bem-estar animal. Muito importante tudo isso que conversamos aqui com o secretário, hoje aqui, meu convidado especial, o secretário da Agricultura e Pesca, Denner Vieira Nascimento. Ô, Denner, vamos mudar um pouco essa página, porque você é eclético, eu falei isso. E falamos de Laguna, falamos da sua pasta, falamos de pesca, de agricultura, de turismo um pouco, enfim, falamos da causa animal. Agora me interessa muito falar da questão política. Qual é o futuro do Denner na política? Digo isso e pergunto isso porque eu vi, chegou até mim como jornalista e colunista, que você está sendo uma peça muito importante do União Brasil em Santa Catarina. Você esteve conversando, esteve no encontro de nível nacional em Brasília. Que encontro foi esse? Bom, Dura, União Brasil, né? Produção, podia colocar as fotos aí para ver essa postura, essa gravata diferente. Eu não sei se é a mesma, né, produção? Vamos dar uma olhadinha nessas fotos aí. Olha ali, ó. Você está no Senado Federal, Denner. Foi agora recente, né? Na CCJ, a comissão mais importante do Congresso Nacional. Qual foi o objetivo desse encontro? O União Brasil, pelo Instituto Índico, ele tem como pilar a formação dos jovens, né? Nós teremos que criar agentes de transformação nos municípios, né? E a partir daí a gente se preparou tanto de ferramentas, quanto também na questão da formação da liderança. União Brasil, ele tem esse cuidado, já vem do Democratas, né? Com a fusão do PSL que surgiu União Brasil, esse cuidado pelo zelo. A gente precisa formar políticos conceituados, com estrutura, que entendam a realidade, que produzam, porque nós somos empregados também do povo. A gente está lá para representar e atingir uma finalidade. Nós não somos um produto do meio, do momento. O político ele tem que estar preparado, ele tem que prestar conta, ele tem que trazer o melhor para a população. Então, a União Brasil tem essa preparação. Então, foram selecionados 52 jovens do Brasil inteiro, né, para participar de uma imersão, né, que houve prova, houve teste. Inclusive, né, eu tive o meu diploma assinado por um dos ministros, né, do nosso, então, presidente Bolsonaro, que certificou todos esses jovens que foram falar, defender, compreender e estudar sobre a democracia, sobre o nosso país e sobre a nossa Constituição Federal. Agora, falando de democracia, falando do nosso país, como você faz uma análise do seu conhecimento político do resultado da última eleição no dia 30 de outubro?
O que eu observo, Duro, é que esse movimento que a gente vem observando é mundial, né? Na mesma onda, no mesmo movimento cíclico mundial que houve o produto, né, do PSL, que então veio a figura do Bolsonaro, houve também a figura do Trump nos Estados Unidos, houve isso na Alemanha, houve isso na Itália, né? Então, há um processo de que o radicalismo, ele não vai mais ser a linha norteadora das políticas de direita, né? União Brasil, o nome já foi preciso, nós viemos unir o Brasil, entender. Nós somos democratas, nós apreciamos a democracia, nós apreciamos o processo eleitoral, mas nem por isso eu vou deixar de falar da liberdade econômica, nem por isso eu vou deixar de cuidar um pouco do povo quando a questão é social. Mas o que eu preciso realmente estabelecer é que em nenhum lugar do mundo o radicalismo pendurou por muito tempo, como o assistencialismo mútuo também não pendurou. Né? Então, nós precisamos entender que nós temos que encontrar um meio. E o Brasil é um país continental, forte, com culturas diversas, com personalidades individuais locais de cada um, e que quem acertar o tom da comunicação levaria. Então, eu acho que esse apelo, essa junção, talvez, do empresariado Alckmin e talvez dessa parte social apelante que a pandemia escancarou os problemas sociais que sempre existiram, não foi da pandemia, isso só veio evidente, né, de um governo muitas vezes desastroso que a gente já tinha tendo e que foi consertado um pouquinho com o Temer, e o Bolsonaro, de uma forma ou de outra, acabou tentando angariar essa questão social, né, do Lula, mas não conseguiu se comunicar completamente. Então nós tivemos aí uma volta do PT com uma junção ali um pouquinho misturando, olha, nós vamos tratar do assistencialismo, nós vamos falar das pautas sociais, das pautas das minorias, mas nós também estamos trazendo aqui uma segurança que é o Alckmin, ou seja, se você não vota no presidente, você vota no vice. Quer dizer que foi uma questão de estratégia muito forte. Com certeza. Uma estratégia muito bem usada, muito bem aplicada, você né? Notou... Não tanto ao radicalismo que você coloca do lado da direita, né? Sim. A direita nunca foi radical. Uhum. Existe uma diferença entre a direita conservadora e os princípios norteadores da direita. Quando eu falo do União Brasil, eu falo que eu quero cuidar da economia, mas eu não quero deixar de cuidar do meu povo. Nós temos que parar no Brasil de pensar que para eu poder cuidar do lado A, eu tenho que abandonar o lado B. Não, nós temos que unir, nós temos que pensar naquilo que nos converge e deixar as nossas diferenças de lado. Porque o país é um país extremamente complexo no quesito personalidade com o povo. Nós ainda não reconhecemos completamente a nossa soberania como cidadão. Nós temos muitas vezes sendo questionado que a gente adora o que vem de fora e esquece aquilo que está aqui dentro. Então, talvez o que nós precisamos realmente é unir esse Brasil que criou-se um paralelo e entender o seguinte: não existe caminho longe da Constituição. Ninguém está acima, nem a STF, nem presidente da República. A nossa Constituição é uma receita verdadeira, digna, uma orientação cidadã de como conduzir o país e evitar os conflitos. E a nossa Constituição foi deixada de lado nos últimos tempos. Interessante é que União Brasil, o senhor lá em Brasília, naquele encontro, eu vi fotografias suas com a candidata do primeiro turno, que perdeu o primeiro turno, a Tronic, se não me engano. Soraya. A Soraya Tronic. O senhor tirou uma foto com ela. E ela não participou do segundo turno. Por quê? Eu acho que... Eu sempre falo isso e eu repito isso. A terceira via ela já nasceu morta, porque eu nunca vi um terceiro lugar ser o melhor. Né? Então, essa é a visão que eu faço. E houve uma tentativa entre União Brasil conversar com o MDB, com outras ideias, com outros planos de governo. Em nenhum momento alguém quis abrir mão do protagonismo. Estava todo mundo pensando no seu individualismo. A Simone, por exemplo, ela disse que ela seria candidata em todas as hipóteses e nós tínhamos que construir. Então, a construção partidária do Brasil, eu falo isso, é muito complexa, exatamente pela quantidade de partido que a gente tem. Então, construir, achar um ponto em comum é difícil. E a Soraya, eu acho que ela representou muito bem aquilo que ela foi fazer. Ela foi dizer, olha, entre o lado A desse lado, entre o lado B desse lado, eu sigo com isso. Eu vou falar sobre o imposto único. Ela foi falar sobre aquilo que o brasileiro está cansado e ninguém faz,
questão tributária, saúde é importante, educação é importante, mas você já viu que talvez, se a gente resolvesse a questão tributária do país, a gente poderia ter mais acesso à educação, mais acesso à saúde. Então, ela foi trazer aquilo que ela representava junto com o Marcos Sintra, que era uma proposta de governo. O único partido que tinha uma proposta de governo da linha A e Z era a União Brasil. Agora, o interessante é que a reforma administrativa, ela vai ser sempre pauta para todas as eleições e para todos os candidatos, só que chegando lá ninguém faz. Agora, uma das coisas que me chamou da Tronic, né, no primeiro turno, que ela mais amou, que ela mais gostou, foi do Padre Keman, né? Sensacional. O Padre Keman ficou apaixonado pela Tronic. Ô, Dura, tu acredita que eu fiz quando eu cheguei próximo dela, que a gente começou a conversar, eu fiz uma pergunta. Me diz uma coisa, é aquela palavra de efeito, foi combinado ou não? Diz ela que não. Que surgiu, porque a gente vê que a nossa política ela ainda não está sendo levada a sério como deveria. E a Soraya, de uma forma ou de outra, deu um tom descontraído, mas ela também nos despertou. Você já pensou uma pessoa que não é nem padre, se veste padre e vai defender alguns princípios que nem ele pratica? Então, eu acho que ela trouxe essa reflexão para a gente também. Interessante. Qual é o futuro do Denner? O senhor não me respondeu. O meu futuro, olha, Dura, tu sabe que... Jovem de 28 anos. Ô, Dura, tu sabia que em vez de eu assistir TV Globinho, eu assistia TV Senado? Quando eu era criança. Eu fui fazer direito pela política. Sério? Eu sou apaixonado pela política, por entender esses processos, esse gerenciamento de crise e tentar traduzir aquilo que nós realmente precisamos. Eu, Denner, hoje quero fazer um excelente trabalho como secretário. E se o resultado disso, né, for alguma necessidade de eu estar em qualquer outro lugar, seja na vida pública, na vida privada, ou eu espero na vida pública, eu acredito que eu nasci para isso, eu tenho essa certeza, isso é claro para mim. Eu gosto da política, eu respiro política 24 horas por dia, porque eu sei que a única forma de mudar a vida das pessoas é por meio da política. Ninguém convive em nenhuma conduta e nenhuma ação da vida sem estar ligado à nossa vida política. Agora, saindo um pouco dessa página maravilhosa que foi a política, que eu entendo e que nós precisamos debater, precisamos discutir. E hoje me perguntaram assim, Dura, mas tem chance da direita voltar ao poder? Claro, tem tanta chance quanto o outro tinha também. Quer dizer, tem que fazer um excelente trabalho, tem que mostrar um trabalho, porque também se muda rapidamente. Denner Vieira Nascimento, chegamos ao final do nosso programa Linha de Fogo. Gostei muito dessa conversa, desse jovem promissor politicamente também na parte da gestão da secretaria. Conheci um pouco melhor Laguna com as suas falas, com as suas respostas. Muito obrigado pela oportunidade de poder e uma honra de tê-lo aqui no meu programa. Dura, eu que te agradeço a oportunidade, porque através, talvez, da minha fala, a gente consegue dizer para o jovem, você deve estar onde você deve estar. Se você quer estar na política, você tem que estar na política. Nós precisamos entender que a questão de responsabilidade não tem nada a ver com idade. É mesmo? Não tem nada a ver com idade. Que bom que sigam esse exemplo. No próximo programa, na próxima quarta-feira, nós estaremos conversando com o prefeito Davidson, da Pescaria Brava, um prefeito que realmente tem demonstrado uma grande preocupação com a região. Assim, nós terminamos mais um programa Linha de Fogo aqui na nossa UniTV, sempre no oferecimento da Lojas Adelino, apaixonado pelo cliente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho dispensado a nós. E você, em especial, um grande abraço. Muito obrigado.